O inocente nordestino ou carioca que decide se mudar para a capital paranaense certamente não tem a dimensão exata do que enfrentará no inverno. Pensa que dará conta, baseado na experiência de ter que comprar um moletomzinho para as esparsas silvícolas a 14 ou 15 graus de seu inverno. Dois fatores militam a profunda decepção. Temperaturas comumente girando em torno de 12 graus para baixo, somadas, e aí o X da questão, a ambientes domiciliares, de lazer e profissionais sem calefação ou qualquer medida arquitetônica dirigida a tal enfrentamento. Nem vou tocar na questão da sensação térmica, esse conceito popular migrado para o científico baseado no senso comum de que os termômetros seriam mitomaníacos. Sob tal régua estaríamos sempre sob neblina, abaixo de zero e chovendo mais que Londres, embora cinicamente sem um único floco de neve para divertir crianças e matadores de trabalho. O ar polar, sabe-se lá vindo de onde penetra em todo lugar, como correntes que corroem as juntas dos joelhos, cotovelos e coluna, estabelece um novo parâmetro para a pele, decretando que ela deve permanecer com os pelos eriçados, que só acomodarão à noite sobre o palho de 3 cobertas de pele de urso. Esses ventos gélidos viram seus parentes indesejados, invadem as casas e permanecem morando contigo, mesmo que você os combata com aquecedores a gás ou óleo. Se escondem em banheiros ou quartos fechados e saem nas noites sem lua para assombrar moradores. Acho que estou exagerando? Os últimos que ouvi dizendo isso chamaram a mamãe e rumaram de volta. Ou estão, curitibanos mais teimosos também estão, vivendo conformados como icebergs, parte de um projeto de nova glaciação. Há, todavia, um segredinho do polaco. Bem, os russos e ucranianos também o conhecem. Desculpem colocá-los na mesma frase, mas há um princípio jurídico que não admite retroação de lei posterior, no caso, a da guerra, para condenar fato anterior, no caso, a amizade. Trata-se de manter alguns litros de vodka no congelador. A bem da verdade, ela também será consumida no verão, pura ou em caipirinhas. Mas, para o propósito heróico de salvar vidas nesse relato, a designamos como um remédio heróico para os tempos de frio. A bebida destilada também resolve de quebra as dores reumáticas e inspira alegria. Quem não tiver o hábito de beber cachaça terá a opção dos quentões, porque os cafés e chás realmente se tornam inocentes pinguins diante de tubarões. Espero não afugentar ninguém de seus planos, mas de fato a Patagônia tem escritório de representação permanente aqui.